pessoas geralmente me perguntam, Messias, por que manejo e não solução? Por que psicologia do manejo do problema? Às vezes eu recebo no meu consultório e tem paciente que fala assim, Messias, você vai solucionar meu problema? Eu paro e costumo dizer para a pessoa assim, não, eu não vou solucionar seu problema, até porque eu nem sei qual problema que você tem. Então, antes de tudo, vamos formular esse problema para que você tenha capacidade para solucionar os problemas que tiverem solução e manejar aqueles que não têm solução. E para isso, eu desenvolvo alguns pilares para que a gente possa entender por onde a gente pode começar a entender nossos problemas, a entender nossas interações com o mundo. Tem um autor da psicologia chamado Rogers que ele falava muito sobre a questão da congruência. Congruência de pensamento, de fala. Então eu preciso ser aquilo que eu falo. Se eu falo uma coisa e ajo de maneira diferente, algo errado tem aí. Pode ser considerado inclusive hipocrisia. Então, para que eu fale aquilo que eu vou agir, eu preciso pensar antes do que eu falo. E como eu vou falar, como eu vou pensar, isso é muito importante. Porque tem pessoas que falam, eu falo o que eu penso. E eu costumo dizer, não, vamos pensar no que falamos. Somos seres pensantes. Então, se eu falo tudo que penso, tudo que dá na telha, o que isso me diferencia de um animal? O animal tem posturas animalescas e instintuais. Ok que ele não tem escolha porque tem essa carga instintual. Mas nós, que dizemos ser seres racionais, sociais, precisamos ter um pouco mais de cuidado. Não que também não temos a nossa carga instintual. Lógico, temos, muito baixa, mas temos ainda, né? E nessa carga instintual eu elejo o sistema nervoso autônomo, que muitas pessoas acham que só somos regidos pelo sistema nervoso central. Então, dentro do meu olhar na psicologia, é preciso olhar também para um sistema como o sistema nervoso autônomo, que guia nossas ações dependendo das nossas escolhas. Então, se eu escolho passar muito tempo sem comer, o sistema nervoso autônomo ele entra em ação provocando o quê, por exemplo? Provocando fome. Ninguém aqui, se eu pedir, vai conseguir, por exemplo, construir a sensação de fome, promover a sensação de fome. Não, vocês podem até comer. Se eu pedir para vocês comerem aqui, vocês podem até comer. Mas a sensação de fome, nem eu, nem vocês, nem ninguém até o momento que eu conheça, pode promover essa sensação. Agora, se eu passo muito tempo sem comer, o sistema nervoso autônomo entra em ação e produz essa sensação. Inclusive, gente, ele produz pensamentos. Quantas vezes nos pegamos pensando em comida? Sistema nervoso autônomo. Quantas vezes a nossa vida está num repertório de problemas ou de tensões e o repertório de prazer está diminuído e aí a pessoa não consegue se controlar. E quais os problemas que pode vir? Compulsões alimentares, por exemplo. Por quê? Porque o cérebro, o sistema nervoso autônomo, entra em ação e produz isso. Então, pensar com coerência, se organizar, usar nosso raciocínio para mitigar conflitos. O Teorema de Thomas, ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: se as pessoas definem certas situações como reais, elas são reais em suas consequências. Ou seja, a interpretação da ação provoca a ação. Muito, muito interessante isso, porque se eu penso assim, se eu elejo, por exemplo, se eu acho que minha família é um problema, sem me perguntar o que é que eu posso fazer para melhorar, qual a minha participação nisso tudo, eu vou sempre estar falando sobre isso. Talvez um exemplo mais próximo da gente seja o Brasil. Eu escuto direto, até mesmo sobre o Rio, as pessoas insatisfeitas e falando mal do Rio, falando mal do Brasil. Gente, todo país tem problemas. E para que a gente possa suavizar esses problemas, mitigar esses problemas, cada um precisa olhar para si mesmo e dizer assim, o que é que eu posso fazer nesse momento de crise?
Eu preciso me perguntar. Eu não posso ficar esperando um Salvador. Eu brinco e falo que eu carrego esse nome Messias e as pessoas brincam e falam, ah, você é o Messias. Eu falei, não. Sou apenas Messias. Não sou o Salvador. Respeito muito a filosofia de Cristo. Tento segui-lo, inclusive, porque eu acho que é um modelo relacional espetacular que deveríamos seguir mais vezes, porque é um modelo de solidariedade, de respeito às diferenças, de não ficar só preso em tradições que às vezes não nos leva a nada e que a própria vida já mudou, então precisamos seguir isso. Então, eu sigo isso, mas não espero um Salvador, porque eu acho que precisamos nós mesmos produzir as mudanças que precisamos na nossa vida, e isso vai refletir na sociedade. E Deus, Jesus e outras crenças que alguém aqui tiver, já nos forneceram os instrumentos necessários para isso.